quiser. Se Deus Se Deus quiser. quiser. Né? Assim, Sérgio, o que a gente tem observado, né, é que o ensino da engenharia tem sido muito questionado ao longo dos anos, né, principalmente o produto que as universidades têm colocado no mercado. Né, e com o aumento assim, considerável dos cursos de engenharia, sobretudo das universidades privadas, né, se questiona muito a qualidade desse engenheiro que está sendo posto no mercado. Né? E aí vem toda aquela discussão em cima da estrutura curricular dos cursos, que ainda é muito arcaica, que forma aquele profissional engessado, que não está preparado para o mercado de trabalho. Né? Então, tudo isso é uma discussão que já vem há um longo tempo, né? Uma discussão que ela, agora, ano passado, ela trouxe um aprofundamento maior com a nova DCN, né, que é a Diretrizes Curriculares Nacionais, para os cursos de engenharia, né, que aí a gente tem uma perspectiva de que isso possa melhorar. Né? Então, se a gente pontuar, eu fui atrás de alguns dados, né, e a gente encontrou que, por exemplo, pegando de 25 mil engenheiros, né, que entraram na universidade, que se formaram, melhor dizendo, em 2001, esse número passou para 100 mil em 2016. Ou seja, em 15 anos ele quadruplicou. Né? Então, é muito profissional no mercado. Mas se você olhar o ponto de vista de um país que tem tudo para crescer, que tem carência em todas as áreas, né? Então, a gente sabe que é um profissional que ele, se tiver uma boa qualificação, ele vai estar bem colocado no mercado. Então, diante de todo esse cenário, né, o que é que você acha com relação à estrutura curricular, né, dos cursos de engenharia, no caso, especificamente a engenharia civil, porque o núcleo duro ali, o básico, ele não vai mudar muito, né, das engenharias. Tanto é que a gente tem a oportunidade de cursar com vários colegas, engenharia mecânica, né, engenharia química, fazer o básico ali. Né? Mas, assim, essa estrutura curricular, qual é a sua opinião com relação a ela, né, na forma que ela é hoje? Tá. Antes de chegar nesse ponto aí, queria comentar um pouquinho isso que você falou, da questão das universidades. Né? Então, você, acho que também na época que você se formou, era mais ou menos assim. Por exemplo, em 94, quando eu me formei, se eu não me engano, nós tínhamos apenas engenharia civil na UFC e nós tínhamos na Unifor. Eu acho que não tínhamos. Exatamente, eu acho que não tínhamos. Então, hoje, eu fui por 5 anos coordenador da Civil lá do Instituto Federal, que a gente tem um curso lá, eu fui o coordenador, digamos assim, de implantação, e eu fiz esse levantamento. Né? A gente teve. Por último, agora, eu acho que no Ceará nós tínhamos mais de 22 cursos. Era por aí. Então, veja que nós tínhamos 20 cursos a mais, né? Verdade. E, então, vem da sua pergunta, como é que esse pessoal está sendo formado? Né? Que tipo de professores são esses que estão trabalhando na formação desse pessoal? Muitas universidades, elas formam grande quantidade de alunos. Né? Como é que está sendo trabalhado esse conteúdo? Essas universidades têm estrutura para ter um curso desse? Não pode ser só uma lousa e um giz para fazer isso, né? Precisa de muita coisa. Laboratórios, precisa de toda uma infraestrutura, né? Mas principalmente precisa ter um quadro de professores assim, gabaritado, para você ter um curso bom, né? E, obviamente, uma seleção de alunos também. O aluno tem que também estar preparado para cursar um curso tão difícil, né? Verdade. Não é verdade? Bom, e aí você falou... Agora, por que essa procura? A maioria estão nas particulares, né? Você está na universidade pública, eu também estou na universidade pública, mas a gente sabe que a maioria do pessoal que é formado hoje, né? Eu até recentemente coloquei acho que foi hoje pela manhã, ou foi ontem? Foi hoje. Foi hoje, né? Dados foi bem oportuno. Foi bem oportuno, né? Sobre o pessoal que as particulares formam. Então, a grande maioria, as públicas não conseguem absorver tamanha demanda, né? Me permita só uma parte. Até porque, né, as privadas, elas oportunizam as pessoas que trabalham de cursar durante a noite. Né? Então, observação assim, fantástica. há uma discussão enorme com relação a isso. Né? O profissional de engenharia cursando à noite, como ele vai exercer a atividade prática? Né? Como ele vai interagir com as empresas? Né? Então, há todo esse questionamento que se fala. Só pegando um dado, que aí eu pesquisei em relação a isso, né? Com relação às engenharias, 72% dos alunos matriculados, eles estão nas privadas.
e 28% nas públicas. Exatamente. Só Pronto. para colaborar Então, com o que você estava não, dizendo. claro. Vamos debatendo, para não ficar monólogo, né? Então, o que foi que a gente percebeu? Se você lembra, né? Nós tivemos a década de 80, que é chamada de a década perdida, né? Que foi aquela Verdade. crise econômica, hiperinflação e tudo. Então, a engenharia civil foi para o fundo do poço, né? Então, não tinha demanda. Quem queria ser engenheiro para se formar e ficar desempregado? Está meio parecido com agora, né? Não muda muita coisa, não. Não De uns muda 2 anos muita para cá, não é verdade? Então, é verdade. nós estamos também meio que no fundo do poço novamente. Só que quando veio, a partir do Plano Real, né? Então começou a chamar, a pessoa disse, olha, tem um apagão de mão de obra. E aí teve em todos os níveis, né? Então teve um apagão de mão de obra de operários, né? De operário de mão de obra mesmo, de mestre de obra, de técnicos em edificações, técnicos de construção civil, de desenho. Houve um apagão de artífices mesmo, né? De pedreiro, né? De ferreiro, de carpinteiro. Então houve, porque o pessoal foi fazer outra coisa, não tinha obra, né? Eu tenho um colega que é um engenheiro já perto de se aposentar, ele diz, olha, eu trabalhava com construção, quebrou a construtora, eu abri um restaurante, fui abrir o self-service, estava começando o self-service, fui abrir um restaurante, depois quebrei também, então o cara não tinha como trabalhar. Então, com o Plano Real, assim, foi aquela coisa que começou assim, a ver a luz no fim do túnel, né? Então houve uma recuperação e tal. E aí, recentemente, acho que foi no governo do Lula, no começo do governo da Dilma, que teve a Copa do Mundo, teve as Olimpíadas. 2012 a 2014. Mas um pouquinho antes, né? Ali já começou, já a questão, houve financiamento, né? Eu me lembro que em Fortaleza o pessoal lançava empreendimento, assim, 2 torres vendia num dia, né? Porque tinha crédito, né? Então aí houve justamente onde veio. Está tendo um boom por mão de obra, não tem mão de obra, está faltando engenheiro. E aí foi justamente essa época que a gente abriu o nosso curso de engenharia, em 2012, né? Que estava nessa procura. Pra você ter ideia, quando nós fizemos o primeiro vestibular, né? Na verdade já foi o Enem, nós batemos um recorde no Brasil. Nós fomos o 10º curso mais procurado, né, do Brasil, mas não foi a 10ª engenharia, não. A gente disputou, eram 8 cursos de medicina, um curso de direito e o nosso. O nosso era o 10º do Brasil, mas de todos os cursos. Era 230 para uma vaga. Uma coisa louca que a gente não foi um susto. A concorrência realmente é absurda. Pois é, porque estava aquele negócio, muita construção, muita obra, a Copa do Mundo. Aí, por exemplo, era o metrô, era o aquário de Fortaleza, era obra de infraestrutura, era o Minha Casa Minha Vida, que também estava aparecendo, obra de drenagem. Era muita coisa que chamou a atenção dos jovens para ingressar nisso aí. E aí, agora eu vou chegar na sua pergunta, né, porque devido a essa contextualizada. E aí, quando a gente montou o nosso curso lá em Fortaleza, a gente queria um curso moderno. E aí a gente fez um trabalho, claro, não foi só eu, era uma equipe, né? A gente fez uma... Rapaz, o que é que o pessoal está fazendo aí pelo mundo? Aí a gente observou o seguinte, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a engenharia civil lá são 4 anos. Os currículos são bem resumidos. Tomamos aquele susto. Aqui na Europa, é engraçado, né? O curso, ele tem 5 anos, mas você já termina com o mestrado. Ele é junto, é uma coisa que é 3 anos mais 2 anos. Então, quando você faz os 5, você é engenheiro e mestre em engenharia já. É um negócio meio, né, diferente que tem aqui na Europa. Você já parte para um doutorado, né? Já parte para um doutorado, exatamente. Ninguém vai para mestrado, você já está com mestrado. Então, assim, em termos de currículos, eles, podemos dizer assim, em termos de carga horária, né? Nos Estados Unidos, eu acredito que seja até menos, sabe? Do que 4 anos lá se forma. Agora, o que eu acho que esse pessoal aqui, ele é mais eficiente, sabe, assim, em fazer a coisa acontecer, assim. Mas em termos assim, são mais intensas as disciplinas, elas são mais pesadas e tal. Mas vamos lá. Aí o que a gente queria? A gente foi montar esse curso, falando em currículo, então a gente deu uma olhada no mundo todo. Olhamos na Alemanha, olhamos na Coreia do Sul, olhamos nos Estados Unidos, olhamos em Portugal, dentro do Brasil, né? Lá no Ceará, as universidades cearenses, a USP, né? A USP e tal. Então, qual foi a conclusão que a gente... Brasil. Referência no Brasil, né? E outras federais e tal, o UNB. E foi o que a gente viu, especialmente na USP. Eles estavam partindo para uma espécie de, entre aspas, especialização. É o que eles chamavam de ênfase.
Então, é como se dentro do curso... Claro que o engenheiro ele é um generalista, né? Ele não é um especialista, ele é um generalista. Mas foi o que eles fizeram. Eu vi também isso na Federal de São Carlos. Dentro do curso, o último ano, vamos supor, eu gosto de estruturas. Então, ele já preparava aquele último ano para você se aprofundar em estruturas. Eu gosto de recursos hídricos. Então, ele já preparava aquele último ano para você... Como é que preparar o último ano? As cadeiras não eram de maneira aleatória, o horário não era aleatório. Não ficava chocando duas cadeiras da mesma área, sabe? Ele era arrumado para você fazer, sabe? Se aprofundar. Mesmo sem ser uma especialização, mas você podia se aprofundar. E aí nós conseguimos fazer isso lá no Instituto, não no último ano, mas no último semestre. Então, aí a gente deu uma mudada no currículo, então o aluno, o que ele faz? Ele opta por uma ênfase. Lá a gente chama de disciplina. A gente aglomerou todo o conteúdo numa disciplina, né? E aí é um conjunto de professores que ministram essa disciplina, né? Então, tem uma série de problemas para você operacionalizar isso, sabe? Não é tão fácil assim, porque até o sistema acadêmico da universidade não está preparado para esse tipo de coisa. Para isso, né? É como se fosse um pacote, sabe? Tipo, eu quero assinar um pacote de televisão que vem aquele conjunto de canais. Então, lá você faz um pacote. Agora, o que é bom? É porque não vai ter perigo de estar chocando. Eu gosto de estrutura. Aí eu quero fazer uma disciplina tal de estrutura. Aconteceu comigo lá na UFC. Eu queria fazer uma disciplina A e B de estrutura. As duas chocavam o horário. Não pude fazer. Era uma ou outra. Então a gente fez essa coisa assim. Enfim, uma maneira da gente tentar modernizar, mas operacionalmente é difícil, porque a estrutura do sistema não está muito bem preparada para isso, sabe? Mas assim, eu acho que vocês já deram um salto aí na frente, porque a proposta, né, da DCN do ano passado, 2019, que está em vigor desde o ano, é exatamente essa. Né? É você ter, não necessariamente aquela sequência de disciplinas que vem, os cálculos, né, que ali é um dos principais motivos para a grande evasão dos cursos de engenharia. Né? Pesquisas falam que em torno de 50% dos alunos que entram, eles evadem, deixam o curso, e aí são diversos os fatores, né? Primeiro, a falta de base, né? Muitos deles não têm uma base matemática, não têm uma base na física, nas ciências, e aí logo pega os cálculos ali com aquele professor que é da matemática pura e parece que tem raiva do pessoal dos alunos da engenharia. Bota para desistir, né? Bota para desistir. Pra sair, né? E o da física nem se fala. Aí se o cara tem que ser bom mesmo, tem que ser persistente. Né? E aí o grande problema esbarra exatamente nisso, porque muitas vezes o profissional não está, o estudante, ele não está preparado para essa mudança de paradigma muito grande que ele sair do ensino médio, né? Do ensino, e entrar ali já direto num lugar onde ele é cobrado ao extremo, né? Onde não é mastigado o conteúdo. Então, isso, de certa forma, engessava muito e fazia com que os alunos desistissem do curso. Né? A proposta, aí nós vamos falar mais na frente a respeito disso, né? A proposta que vem aí na nova DCN é exatamente de flexibilizar os cursos de engenharia, tornar os cursos de engenharia mais atrativos, né? De ter uma interação, uma relação maior entre o ator, né, que o ator deixa de ser o professor e passa a ser o aluno, o ator principal. Né? O professor é apenas um coadjuvante, não mais aquele elemento principal que dita todas as regras. Né? E aí eu vejo que, em cima dessa linha aí, eu vejo que tem assim, uma certa resistência de alguns professores. A gente sabe que há alguns, eu não me refiro só aos mais antigos, às vezes gente recente que entrou agora, mas que tem toda uma formação tradicional, né, eles são muito resistentes a esse tipo de mudança. Não, isso aí é para ciências sociais, isso aí não tem muita relação com a matemática, com a física, com a engenharia, tem que ir para a lousa, para o quadro, tem que demonstrar fórmula e tal. Né? Qual é a tua visão com relação a essa forma, né, de ensino que muitas universidades ainda dos cursos de engenharia ainda, vou usar esse termo, ainda teimam em continuar aplicando? Eu acho que tem que haver uma integração. A gente sabe mais ou menos assim, como é que eu encaro? Nós temos uma espécie de 3 fases no curso, né? A gente pode dizer que temos o ciclo básico,
que é isso que você estava se referindo aí, né? Matemática, né? O cálculo, física e estatística e tal. Nós teríamos a segunda fase do curso, lá pela metade, que seriam disciplinas de transição. Elas não são tão básicas, mas também não são disciplinas aplicadas. Vamos pensar aqui na mecânica dos fluidos, vamos pensar aqui numa resistência dos materiais, né? Que não é mais do básico, mas também não é uma disciplina de projeto, de aplicação assim. E a gente tem as disciplinas mais práticas, uma disciplina de projeto, uma disciplina de construção de edifício, que é realmente profissionalizante, digamos assim, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa deixar esse ciclo, né, mais interligado. Então, por exemplo, por muitos anos, eu ensinei resistência dos materiais lá no curso de edificação, no curso de engenharia civil. E na hora que eu estava ministrando, só um exemplo, tá? Na hora que eu estava ministrando alguma disciplina, então, às vezes, precisava de alguns elementos matemáticos que eles precisavam ter visto anteriormente. E que não cabia a mim ali puxar aquilo ali de novo, né? Então, o que eu fazia? Eu chegava para o professor de equações diferenciais, chegava, olha, professor, a gente precisa disso aqui, ó. Eu vou dar isso aqui na cadeira de resistência dos materiais, eu queria que o senhor desenvolvesse a solução desse tipo de equação para os alunos que eles vão precisar, né? Então, aí, já chamava para ele não chegar lá na frente e dizer, não, eu não vi isso, né? Porque ele ia precisar daquele conteúdo. Já chamava o aluno à responsabilidade, né? Isso, e tal. E outra coisa, né, que a gente tem que pensar as coisas de maneira mais integrada. Vamos supor, por que é que, se eu tenho uma cadeira de projeto de estrutura, eu tenho uma cadeira de projeto de instalações elétricas, uma cadeira de projeto de... Eu falo mais de projeto porque eu sou mais engenheiro de projeto, tá? Então vocês que estão ouvindo aí, me perdoem. Eu não sou engenheiro de obra, sou engenheiro de projeto. Mas por isso que eu falo mais de projeto. Então, você tem um projeto arquitetônico, você tem um projeto de estruturas, as disciplinas. Projeto de instalação elétrica, projeto de instalação sanitária. O que foi que nós fizemos lá no Instituto? Vamos pegar um projeto arquitetônico único e vamos fazer um projeto integrado. Vamos desenvolver todas as disciplinas, para não ficar o professor de estrutura desenvolvendo uma coisa, o de elétrica desenvolvendo outra, o de hidrossanitária outra. Quão bacana seria desenvolvermos tudo daquele projeto ali, né? Então nós sentamos, escolhemos um projeto, né? Que eu acho que nesse caso aí, foi o que eu até chamei a atenção dos meus colegas, a qualidade é melhor do que a quantidade, não precisa ser um prédio tipo aquele de Dubai, Exato, com 300 pavimentos, um prédio simples, né? Mas em que você pode desenvolver todos os fundamentos, e aí eu sempre consegui trabalhar isso. O mesmo projeto que eu estava desenvolvendo, o hidrossanitário, o elétrico, nós fizemos a estrutura. Então, olha só, então ele começou a ter uma visão do todo, né? Exato. Com um projeto simples, assim, mas então eu acho que isso aí eu acredito que ajuda, sabe? E aquela questão da aplicação. Eu não consigo falar dos meus amigos lá da parte mais de planejamento, de orçamento, se conseguiram fazer isso. Eu não me recordo de ter conversado com eles. Mas poderia-se ter desenvolvido o curso todo de engenharia, a parte de planejamento todo, né? Ou mesmo planejamento de canteiro e tudo, em cima de um único projeto. E aí, todo semestre, nós mudávamos o projeto. Para o pessoal não ficar copiando do outro. É verdade. E assim, o grande lance nessa proposta aí é que, ao final, né, o aluno ele tem um produto ali. Isso. Né? Ele tem o que apresentar. Ele participou desde a fase embrionária até estar com a consumação daquele projeto e a sua possível realização. Ou seja, não necessariamente ele vai ser realizado, mas ele tem todas as ferramentas para ser realizado. Porque você pensou no anteprojeto, num projeto arquitetônico, né? Você pensou no detalhamento, na estrutura, nos projetos complementares, todos eles. Aí entra projeto de combate a incêndio também, SPDA, uma série de projetos que complementam a obra. Aí vai para a parte do orçamento, né, onde você faz uma orçamentação, pode inserir o BIM aí nesse meio aí para fazer todo o planejamento e a compatibilização já com a ferramenta BIM, né, e no final você tem um produto de qualidade, né, e aí você está mais preparado para ir para o mercado. E isso, na minha visão, né, substituiria aquele trabalho de conclusão de curso. Muitas vezes você faz um artigo, uma monografia, que você faz sem um mínimo interesse, você faz só para cumprir. Né, uma exigência acadêmica, e ao final você tem um produto de prateleira, que não serve para nada, está ali guardado a sua capa dura ou CD, ou então na biblioteca virtual da universidade,
mas está lá e não tem muita serventia, porque você copiou, colou, você não participou, né? E essa proposta que vocês estão fazendo lá no IFCE, né, é uma proposta bem interessante, porque de fato você vem participando de todas as etapas, né? E isso é o que vai bater com a pergunta, não foi nem uma pergunta, foi uma colocação que o Iago fez, né? Que ele disse que é necessário que os cursos de engenharia deveriam priorizar ou melhorar a prática do aluno no mercado, né? E aí, imagine você, um projeto estrutural desse sendo concebido na universidade, mas você podendo visitar um escritório de cálculo estrutural para ver quais são os softwares que ele usa, como é a interação ali, quais são as pessoas que trabalham naquele ambiente, né? Que aí você já vai levando isso para o mercado, né? E o profissional, o futuro profissional, já vai tendo uma visão do que é que espera por ele. Porque o que é que acontece? Diferentemente da medicina, que você faz uma residência, né, para poder trabalhar numa área, ou seja, você faz um estágio intensivo, aprendendo com médicos, vendo, tendo a oportunidade de colocar a mão na massa, mas sobre uma orientação, algo do começo ao fim. A gente é lançado no mercado, te vira, joga o engenheiro e te vira. E aí o cara vai para onde surge o emprego. Às vezes ele quer ser calculista, mas surgiu um de tocar a obra, ele vai para o canteiro de obra, né? É a sobrevivência, né? Então eu acho que uma formação dessa natureza, eu acho que traria uma bagagem maior para o profissional e poderia fazer com que ele tivesse, né, um resultado melhor e uma interação melhor no mercado, né? E aí, no meio dessa conversa toda, né, vem o que ainda é muito polêmico, mas agora não tem muito o que se polemizar, agora a gente tem que aplicar, né, reformular os cursos de engenharia, que são as metodologias ativas, né? Qual é a sua impressão sobre a aplicação das metodologias ativas? Ou seja, você acabou de mostrar um exemplo de uma metodologia ativa, que é essa construção dessas etapas, né, onde o aluno é quem está ativamente participando, mas você acha que é fundamental a existência das metodologias ativas e quais assim as que você acha que se aplica melhor ao curso de engenharia? Assim, eu não sou assim, um teórico assim, da educação, né? Mas o que eu observo assim, muito do processo assim, de ensino e de aprendizagem é que muita coisa ela acontece, né? Digamos assim, a mágica do entendimento, a mágica do aprendizado, ela acontece quando você, muitas vezes, está até longe do professor, né? Então, eu acho que o professor ele pode também atuar como um mentor, né? Ali digamos assim, um líder daquele grupo e, digamos assim, meio que dar o caminho para que o aprendizado ele aconteça, né? A gente não pode achar que tem professor que já está naquela época de ficar copiando as coisas na lousa, com aquele caderninho. Pois é. Né? Verdade. Então, o mundo hoje é diferente. Às vezes as coisas evoluem de maneira tão rápida que muitas vezes o que está colocando ali, quando ele termina de escrever, já está desatualizado. Né? É verdade. Então, há novas técnicas, né? Há novos procedimentos e tudo. Então, eu sou muito a favor de deixar... O que eu observo muito, eu observei muito nos Estados Unidos, eu observo muito aqui na Europa, é o aluno vivenciar a universidade. Ele está na universidade, ele passa o dia na universidade, ele está na biblioteca da universidade, no setor de estudo da universidade. E o professor delegar, sabe? Eu sou a favor de toneladas de tarefas, digamos assim. Não para sobrecarregar demais, mas ele tem que estar sempre ocupado. Ele tem que estar sempre pensando naquilo ali. Todo dia ele tem que ter o que fazer. Porque, às vezes, aí vai um pouco de crítica à nossa instituição, porque muitas vezes, como eu falei, não sou teórico, não sei se o que eu estou falando aqui é ativo, se não é, tá? Mas o que eu observo é que quando o aluno está ocupado com aquela disciplina, com aquele conteúdo, ele digere, sabe? Assim, o conhecimento ele precisa ter um tempo para ser digerido. Não dá, tem coisa que não é de gestão fácil ali. Naquela hora que o professor apresenta, aquilo ali não desce suave, não. Sabe? Tem que ficar sendo ruminado. Então, é preciso... Eu acho que o professor ele tem que deixar o aluno ocupado. É um projeto, tu chama aquela equipe, faz 2, 3 ali, passa aquela tarefa. O cara não sabe nem por onde começar, mas uma hora ele encontra a saída. Né? E o ideal... sei lá, um trabalho de equipe, solicitar um relatório, ir para um laboratório fazer um experimento, então depois pedir
sabe, uma observação científica em cima daquilo ali, uma pesquisa bibliográfica em cima daquilo ali. Nesse momento, eu acho que a coisa acontece. E aí a crítica é a seguinte: o professor, ele precisa de um certo apoio nesse momento. Porque, por exemplo, tem gente que tem 70 alunos na classe. Como é que você vai passar, toda aula você vai passar uma tarefa que demanda, assim, sabe, tempo para ser corrigida, para ser observada? Como é que toda semana, geralmente o semestre tem umas 20 semanas de aula. Como é que toda semana você vai fazer isso? Além de prova e tudo, você precisa ali de um apoio, alguns tutores, sabe? Que a universidade, até um aluno do semestre, tipo um bolsista de um semestre mais avançado para ajudar o professor ali, para corrigir e dar uma resposta adequada a esse, digamos assim, esse trabalho extra que o professor está passando. Eu acredito que isso aí pode surtir efeito, porque você força o aluno a ficar se debruçando sobre aquele conhecimento fora do horário da aula. Uma outra coisa interessante também para se fazer isso, né? E aí a gente vê as privadas têm também, mas num número mais reduzido, porque não tem o financiamento para isso, né? São os alunos bolsistas, né? Que podem atuar tanto na pesquisa como na extensão, como em projetos, né? Projetos diversos, que isso aí ele vai oportunizar que ele tenha uma vivência maior com o mercado, ou na área de pesquisa, né? O ideal e também na monitoria. Aí vai onde você falou, um aluno que possa ali estar não dando aula no lugar do professor, mas ele estando ali para tirar uma dúvida, né? Para dar esse suporte, né? Pronto, dar o suporte em cima da supervisão desse professor, né? Exatamente para evitar que o aluno fique com essa mente de fato ociosa, né? Exatamente. E aí, pronto, e tudo isso ele contribui para uma formação mais, vamos dizer assim, mais focada naquilo, porque você frisou uma coisa aí muito importante, né? O aluno ele não pode ficar sem ocupação, não pode estudar só na véspera da prova, né? E aí é outra história, porque aí a gente vai entrar no outro assunto que seria a avaliação, se o critério de avaliação de prova é certo ou é errado, uma série de outras questões que, se der tempo, a gente pode até abordar em relação a isso. Mas ele tem que estar ali sabendo que aqueles 4, 5 anos que ele vai estar ali é uma oportunidade de crescimento. Eu sempre digo muito para os meus alunos, eu digo, olha, aproveitem os professores. Eu fui coordenador, fui chefe de departamento e eu sempre recepcionava os alunos e dizia, olha, vocês têm aqui um grupo de professores, né, que tem limitações, mas também tem muito conhecimento para dar a vocês, aproveitem. Aproveitem, porque se vocês não aproveitarem, quando passar, vocês vão se arrepender de não ter tirado dúvidas, de não ter ido atrás disso, né? Então, é fundamental essa interação aluno-professor, né? Que eu acho que na universidade isso é mais fácil do que no ensino médio, né? Não pegar na mão, mas de orientar e de traçar objetivos para que ele possa desenrolar. Né? A Jocelinda aqui, não sei se ela foi tua aluna, mas ela estudou aqui no IF, ela está dizendo exatamente com relação à questão de que o IF ele deixa um turno livre para que o aluno possa fazer o seu estágio, né? Cursar o estágio. Ela é nossa aluna lá do curso de Área Civil do IF lá de Fortaleza. Pronto, porque o estágio é outra ferramenta fundamental, né? Não chega a ser uma metodologia ativa, porque estágio é algo obrigatório dos cursos de engenharia, né? E como um curso de engenharia não vai ter um estágio onde você realmente vai estar direto ali ou na obra, ou no escritório, aonde você vai atuar, né, para ter essa interação mais afinada com o mercado de trabalho, né, com o profissional, vivenciar os problemas do dia a dia e ter a oportunidade de participar desses problemas, de dar soluções, né? É muito bom você também, da mesma forma que a gente fala do professor, a gente tem um profissional enquanto estagiário que coloque as cartas do jogo ali na mesa, né? Que ele ensine, que queira aproveitar aquele espaço. E não aquele cara que diz, não, fica aí, bicho, passar o tempo aí, tu cumpriu o teu estágio. Cai fora. Se chegar uma situação dessa, cai fora desse estágio, vai procurar um que o profissional, de fato, ajude, né? Sim. Então, Sérgio, a gente poderia acrescentar no relação você frisou muito bem o que você está sendo feito. E eu acho que com esse cenário de pandemia,
né, que as universidades não puderam, não só as universidades, né, mas como a gente está falando de ensino aqui, não ter a aula presencial, e aí os professores tiveram que se virar nos 30 e os alunos também. Né? E aí, muitas vezes, inconscientemente, e sem saber a conceituação, porque aí não precisa, ninguém é teórico da educação, né, mas a gente aplica as metodologias ativas sem nem estar sabendo que está fazendo isso. Né? E quando a gente sabe, a gente consegue entregar isso de uma forma mais apropriada para o aluno. Né? Que seria o quê? É discutir um material e não você chegar, como você falou lá no início, de encher um quadro com informações, com cálculos, mas você chegar e fazer com que o aluno participe da solução daquele problema, né? Trazer um texto sobre um estudo de caso e debater em sala de aula, vamos separar em equipes, e aí cada equipe traz um ponto de vista diferente, vamos fazer um debate, uma discussão. Isso não é muito ainda a cara da engenharia. Né? A gente é muito prático, a gente vai muito para o cálculo, mas a gente tem que mudar, porque o mercado mudou. Né? O que está lá fora, as situações que necessitam do engenheiro são muitas. O engenheiro não é mais aquele cara que vai fazer o projeto desenhando ali no nanquim e levar para a obra para executar. Não, ele vai resolver conflitos direto, ele vai propor soluções, ele vai ter que alterar projetos. Né? E as universidades, elas ainda pecam um pouquinho nisso e está com aquela formação muito tradicional, deixando essas habilidades que as DCN chamam de competências, né? Deixando essas competências de lado. Né? E aí, o que é que você acha que vai mudar com a pandemia ou o que é que está mudando? Né? E aí não é só para a engenharia, mas vamos falar no cenário da engenharia. Você acha que terminando isso vai voltar tudo o que era o normal em termos de ensino? Não, vamos manter a mesma grade? Ou isso trouxe alguma reflexão? Foi um mal que trouxe alguma coisa boa no sentido de os profissionais, os professores, né, refletirem sobre isso? O que é que você acha? Jefferson, eu acho o seguinte, que, bom, vai passar muito pela questão de ter, né, uma vacina ou não para esse vírus. Eu acho que o futuro sempre, ele é muito incerto, mas vamos aqui tentar vacinar as coisas, né? Bom, se essas coisas, e dizem, né, já dizem aí os biólogos, cientistas, pessoal pesquisador da área, que podem surgir outras pandemias como essa no futuro e tal, então a gente vai ficar sempre com o pé atrás, né? Bom, eu acho que a tendência natural seria voltar ao que depende, se puder, a tendência é voltar. Eu acho que forçosamente nós, de repente, vamos ter que mudar alguma coisa, não porque queiramos, mas porque vamos ser obrigados, né? Mas vamos olhar aqui. Eu já estava observando há algum tempo, por exemplo, universidades americanas de renome, né? Como se você pegar Princeton, se você pegar o MIT, se você pegar Harvard, se você pegar Stanford, Berkeley, essas universidades, elas já estavam começando a colocar umas coisas online, né? Então, a coisa de cursos online, né? Que eles chamam de, acho que é courseware, uma coisa assim, Open Courseware. Isso bem antes, coisa de 3, 4 anos atrás. Então, eles abriram assim, as salas de aula e davam-se amostras, né? Como é uma aula de física lá dentro do MIT, como é uma aula de computação lá em Stanford, eles escancararam. Tem até uma coisa para quem tem computador, o telefone da Apple, um iPhone, lá tem uma coisa chamada de iTunes U, que é iTunes University, né? Acho que mudou um pouquinho o nome, não sei se dá esse nome, mas ele tem lá um catálogo de centenas de cursos abertos. São disciplinas dessas universidades que ela coloca lá de graça, tá? É tipo uma iscazinha para tentar pegar um... Bom, então eu já tinha observado elas fazendo isso há, sei lá, já está com uns 10 anos que elas fazem isso. Eu cheguei até pro meu diretor lá, no meu campus, e disse assim, ô diretor, deixa eu te dar aqui uma ideia. Rapaz, nós temos algumas disciplinas que são um pouco periféricas do curso de engenharia, porque eu posso ter, dentro do curso de engenharia, a gente tinha 20% que poderia ser à distância, né? Eu acho que aumentou para 40% recentemente, né? Você que está mais assim, nas leis, talvez, acho que aumentou para 40%. Mas vou ficar nos 20%.
A gente tem algumas disciplinas que são assim, mais periféricas, de formação geral. Eu disse para ele, olha, a gente tem uma disciplina de administração, a gente tem disciplina de economia dentro do curso de engenharia, a gente tem, às vezes, uma disciplina, sei lá, de estatística, que poderia ser feita assim, aquela disciplina, sabe? Aquela disciplina. Mas que, como às vezes são 2 créditos dentro de um curso bem grande, a gente poderia fazer essa disciplina assim, um show, mas no formato à distância. Sabe assim, uma aula bem produzida, com exemplo, com computação gráfica, com tudo, e deixar disponível ali para os nossos alunos assistir, para começar a implantar coisas, sabe? E aquelas disciplinas mais centrais, a princípio, eu estava defendendo isso, ficaria no presencial, né? Isso antes da pandemia, tá? Mas a gente, porque ele dizia, você já pensou, eu tenho 2 créditos no curso de civil, 2 créditos no curso de engenharia elétrica, 2 créditos no... Às vezes não justifica nem ter um professor para um campus, fica pouco para aquele professor. Eu disse, rapaz, você pode ter um professor para a universidade inteira, de todos os campos. Ele faz aquela disciplina bem produzida, a gente coloca tutores, né? E faz aquele show ali. Vamos começar por aí, para a disciplina mais periféricas. Infelizmente não foi para frente, né? É aquela inércia, né? Aquela questão da inércia, né? E não foi para frente. Pega o cara que é um especialista, às vezes você está num campus da universidade, o especialista daquela área está no outro campus. Aí você está naquele que não pode usar o cara e o cara está dentro da instituição. Olha só, o desperdício de talentos. Bom, então eu acho o seguinte, que nós todos fomos, o mundo foi pego com essa pandemia. É claro que agora, por exemplo, lá no Instituto, nós até o final do ano, provavelmente nós vamos dar essa aula à distância, né? Ou seja, de maneira que, agora tem essas palavras, síncrona ou assíncrona, né? Então, uns vão gravar, eu estou pensando em gravar muita coisa, já deixar pronto e tocar lá depois, e embarcar um dia para discutir o assunto. Mas eu acho que, por exemplo, tirar pelo meu filho, eu tenho um filho que está fazendo o ensino médio, começou agora, tá só, olha, as aulas, aquele PowerPoint que o cara fica passando, aquele PowerPoint, tá matando todo mundo, né? Aquilo ali, né? Então, o pobre professor foi pego de surpresa, o aluno foi pego de surpresa. Tem que dar um jeito, tem que dar de qualquer jeito. Pouquíssimos estavam preparados para isso. Ninguém. Né? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Né? Ninguém. Pouquíssimos. Já tem alguns professores que têm assim, os cursos EAD, já trabalhava online, EAD, já tem alguma aí coisa. fica mais fácil, né? Mas assim, você... mas de certa forma isso trouxe assim um horizonte que até então eu particularmente não tinha. Né? Você consegue, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, a gente está debatendo, conversando, coisa que se estivesse vivendo o normal das coisas, talvez por conta das muitas atribuições, a gente não tivesse essa oportunidade de fazer, ou não se ligasse em fazer isso. Né? E aí a gente vê muita webinar com vários especialistas do mundo todo, né, de diversas áreas, sentam ali, cada qual na sua casa, e você vê a opinião, vê o debate de cada um, pode participar fazendo pergunta. Então, eu acho que isso é um novo formato, né, novo que já existia, mas eu digo assim, novo foi apresentado agora, né, primeiro assim teve uma divulgação maior, e que eu acho que, claro que não dá para se aplicar em tudo, mas em grande parte de algumas disciplinas na engenharia, eu acho que isso aí, na minha opinião, eu acho que isso aí vai se aperfeiçoar e vai ficando cada vez mais próximo, né? O aluno vai acabar cobrando isso. Né? Um exemplo disso é o que a gente já fazia isso nos cursos de pós, de especialização. Né? Geralmente o curso de especialização, os módulos são no final de semana, você entrega o material previamente ao aluno, né? E durante a exposição, claro que é presencial, mas você vai discutir aquilo. Né? É o que em metodologia ativa se chama de sala de aula invertida. Por que sala de aula invertida? Porque, na realidade, o aluno estudou antes. Né? E ele chega ali já com uma bagagem para aproveitar o máximo do professor. Exato. Porque se perde muito tempo o professor passando as informações para o aluno. Né? E aí vai passando até o aluno assimilar aquilo, quando ele vai ter dúvida, já terminou, já passou. Né? Agora, uma coisa é verdade, nem todos fazem esse dever de casa, né? Nem todos, mas assim, a oportunidade fica posta, né? E aquele que quiser se aprofundar, ele vai ter essa oportunidade. Né? Eu acho que assim, nesse cenário, há uma tendência de uma melhoria. Né? Pelo menos eu vislumbro isso, apesar de que a gente sabe que o calor humano, a interação, nada disso se substitui.
né? Mas a gente tem que se reinventar. Exatamente. Eu acho, por exemplo, um desafio são as disciplinas mais práticas. Imagina uma disciplina de Que mecânica requer dos solos, laboratório, né? né? Uma disciplina de materiais de construção, você fazer um ensaio, né? Então aí eu acredito que, sabe, é o que eu digo, a gente precisaria da universidade de ela tipo criar um departamento mesmo de produção de aula, sabe, assim, não deixar Verdade. ao carro. Eu já vi assim, até agora aqui no Instagram, uma professora que amarrou o celular numa rede e ela estava dando o jeito dela. Ela foi, mas eu acho que a universidade tem que dar condições de você produzir sua aula e não dizer só te vira. Os próprios alunos, por exemplo, nós só rapidinho, só uma crítica aqui. Nós que somos de universidade pública, né? Os nossos alunos muitas vezes eles não têm em casa o computador, né? A gente passa por esse desafio, diferente da classe média, assim, que pessoal, cada membro da família tem um computador, né? Realmente é um computador pessoal. Às vezes, numa família, a gente sabe que no nosso Ceará tem um celular para a família todinha, né? Tanto que lá no IFCE, não sei se é operacionalizado, falaram que iam dar um chip de celular com 20 gigabytes, uma coisa assim, de dados para poder o aluno colocar no celular dele e tentar acessar. Mas você imagina, porque ele não teria como assistir vídeos e muitas vezes ele não tem como colocar crédito para ficar consumindo vídeo, né? Então ele vai receber isso aí, um percentual dos alunos, mas mesmo assim, a pessoa de fazer o curso dele todo dia olhando para a tela ali no celular, às vezes no caso não tem o computador. Então, assim, eu acho que o que vai pelo menos assim, uma proposta viável seria um ensino que se chama ensino híbrido, né? Híbrido. Que são as aulas de fato essenciais ali, presenciais, que aí são insubstituíveis mesmo, principalmente essas que requer análise de laboratório, que requer visita, né? E não a disciplina 100% EAD, mas parte dela poder ser discutida dessa forma e outra parte presencial. Bom, eu acho que vão existir mudanças. E a própria DCN, eu acho que ela já estava prevendo todo esse cenário aí, porque ela já deixou os cursos mais à vontade nesse sentido, né? Cada curso, cada universidade, ela pode gerir isso da forma, ficou mais aberto, né? A DCN antiga, de 2002, ela engessava muito, né? Os coordenadores, chefes de departamentos, eles não tinham muito como, vamos dizer assim, o seu PPC adequar do jeito que quisesse, a realidade do mercado local, porque os mercados mudam, né? O mercado da Holanda, da construção civil, é diferente do mercado do totalmente Brasil. Diferente. Né? O de São Paulo é diferente do de Fortaleza. E as universidades, querendo ou não, elas têm que ter uma visão global, holística da coisa, mas também tem que ter algo regionalizado, porque ela está formando ali dentro daquele espaço geográfico, né? Então, os alunos vivem aquele contexto e precisam aprender daquele contexto também com relação a isso, né? Então, eu particularmente, eu acho que assim, não volta ao que era antes, mas também não vai mudar da água para o vinho, se é que para alguns não é da água para o vinho, né? Não vai mudar completamente, né? Mas assim, algumas dessas ferramentas e dessas tecnologias, elas vão acabar ficando inseridas, né, no ensino de uma forma geral, né? E vão trazer. Então, para a gente, o tempo passa ligeiro, faltam 10 minutos. Né? A gente não falou nem uma grama do que queria, mas fazendo aqui uma breve retrospectiva, né? Falando dessa estrutura de um curso de engenharia que hoje ele requer competências mais focadas, né, para o mercado de trabalho, para a interação com as empresas, né, para a questão do empreendedorismo, né, da inovação tecnológica, da sustentabilidade, são coisas intrínsecas à engenharia civil que a gente não pode fugir. Né? Então, diante de todo esse cenário, né, o que é que você acha que o egresso dos cursos de engenharia, né, como eles vão sair? Será que eles vão encontrar um mercado preparado para eles? Como é o papel desse egresso? Qual seria uma visão que você poderia dar em relação a isso? Eu creio que esse ponto que você tocou aí, da questão da inovação, a questão do empreendedorismo, a gente até conseguiu colocar dentro do nossa grade curricular uma parte de empreendedorismo, né? Tá pequenininha ali no cantinho, mas conseguimos colocar, né? Junto com a parte de administração e tudo. Mas é isso, a gente está formando um profissional do novo milênio, digamos assim, né? Que o milênio já começou.
E não é a mesma coisa do profissional da década de 70, não é a mesma coisa do profissional da década de 80, os recursos computacionais são outros. Como você falou, a questão do BIM, né? Essa metodologia do BIM, ela veio para mudar muita coisa, né? Eu mesmo já me sinto desatualizado, né? Eu tenho que voltar, né? E voltar para o banquinho lá e para aprender. Eu tenho que me inserir nessa caixa do BIM, que eu ainda não mergulhei de vez, estou precisando fazer isso. Então esse pessoal precisa dessa consciência, né? Outra coisa que também a gente precisa, que direto ou indiretamente, para inserir os nossos alunos, é a questão da universalização da inserção dele, né? Então, por exemplo, como você falou, claro que existe os regionalismos, né? Mas o Brasil é gigante. Então, o nosso profissional que a gente forma, sei lá, aí no Crato, em Juazeiro, em Fortaleza, ele tem que estar apto para correr para São Paulo, correr para o Rio Grande do Sul, ele tem que correr lá para a região norte, né? Que tem muito cearense por lá. Tem. E recentemente Cearense está em todo canto, né? Está em todo canto. Recentemente eu fui procurado aqui. Até na Holanda tem cearense? Até na Holanda. Olha só, me procuraram recentemente aqui uma empresa de Portugal querendo me contratar, né? Porque, olha, eu sou com as obras na Bélgica, que é bem pertinho daqui. E eu disse, não posso, eu sou professor, viram as coisas no Instagram e tal. Aí nós temos uma construtora de Portugal, estamos construindo na Bélgica. Queremos trazer gente para cá. Você acha que tem gente lá no Brasil? Eu digo, tem. Olha, passa o contato aí que eu posso indicar algumas pessoas e tal. Então, é totalmente diferente, mas por que não? Até a língua é a mesma. Então, trabalhar em Portugal, trabalhar numa empresa portuguesa. E melhor ainda, se você fala inglês, então você pode se inserir então, mundialmente. Né? Eu entrevistei semana passada um aluno meu que o cara está aí lá, diz que vai para Dubai, está trabalhando lá na ilha. Numa ilha na África. Francês lá, né? Francês, né? O francês, então, olha só, assisti. né? Então a gente, os nossos alunos, a gente também tem que fazer a gente faz as nossas críticas, mas a gente sabe que também, assim, a nossa formação, ela é boa, né? Ela é boa, ela não é espetacular, mas, por exemplo, eu já vi muita coisa acontecendo aqui na Holanda, em termos de ensino, já vi muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, não deixamos a desejar. Não deixamos a desejar. É perfeito? Não, né? Mas também não é... Ninguém é se virar lado também, não. Olha, eu tenho um colega que trabalha nos Estados Unidos como engenheiro, pelo menos uns 3. Tem gente brasileira que está aqui na Holanda trabalhando como professor, trabalhando como engenheiro. Então, assim, se a pessoa soubesse inserir, especialmente na questão da língua, e aí o conhecimento vem atrás. Ele adapta, claro, para as condições técnicas do país onde ele vai. Eu vi aí que você, quinta-feira, né, vai ter uma live aí com um doutorado na Holanda, né? Doutorado na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Eu estava vendo exatamente, uma vez, pouco tempo, quando eu vi a live, eu até associei, né? Fazendo uma comparação entre fazer um doutorado no Brasil e fazer um doutorado na Alemanha. Né? Mostrando que na Alemanha há uma interação, uma inserção maior no profissional focado para o mercado. Diferentemente, seria o quê? Você nem se tem doutorado profissional, você que tem mestrado profissional. Né? Não tem, mas eles são assim mesmo. No Brasil as empresas, é muito acadêmico, né? Oi? Aqui no Brasil só valoriza um mestrado e um doutorado se ele for acadêmico. Acadêmico. Né? Né? O doutorado é para formar professor, né? Quando ele é profissional, muitas vezes é deixado de lado. Né? Não tem o peso que tem um acadêmico. A diferença básica é que um é para o mercado de trabalho e o outro é para as academias, né? Para pesquisa, para desenvolver isso. Os dois têm a sua importância, não é isso? E aí mostrando isso, que exatamente lá na Alemanha, né, o profissional, ele quando sai, termina um doutorado, ele é facilmente absorvido pelo mercado de trabalho. Com certeza. Aqui no Brasil, quem termina doutorado vai ter ou já está na universidade, ou então vai galgar um concurso público para a universidade ou as privadas. Ou universidade privada também, assim. Mas sempre é a questão do ensino super universitário, né? Até porque as empresas elas não pagam um valor que compense todo o investimento num doutorado para ganhar igual a um que tem uma graduação. Claro que existem casos e casos, né? Mas a grande maioria se enquadra nesse... E aí eu acho que vai ser bem interessante
essa conversa, porque eu acho que ele vai mostrar os caminhos, como Vai se chegar falar. lá e tal, Quem está né? ouvindo a Vai ser gente está bem- convidado, né? é, Deixa eu só te quinta-feira, falar, viu? faça aí seu merchan aí. Pronto, é o mesmo horário, 5 da tarde, quinta-feira agora. Então, o tema é doutorado na Alemanha. E eu gostei dessa sua observação aí, que veja bem, imagina, por exemplo, a BASF, né? Que é uma empresa alemã, acho que é uma empresa alemã, a BASF, você imagina a Volkswagen, você imagina ali a BMW, o tanto de doutores que estão lá, né? Desenvolvendo produtos, aperfeiçoando produtos. Então, como você disse, o doutor vai para a universidade? Vai. Mas ele também é um pesquisador, né? E ele pode ser um pesquisador de pesquisa aplicada dentro desse setor de desenvolvimento, né? De inovação que estão dentro dessas empresas, né? Desenvolvendo patentes, todas essas coisas. Pronto, Papel verdade. para o doutor, isso aí, né?